trouxe uma palavra para nós em Sorocaba que eu senti, é difícil eu repetir a palavra, porque às vezes para cada local Deus tem uma palavra diferente. Mas eu senti de trazer essa palavra aqui hoje também, para a gente refletir bem. Primeiro é o seguinte, a gente não faz aqui nenhuma crítica à religião a que a pessoa segue. Nós respeitamos, cada um tem um direito de escolher. E é evidentemente que nós temos uma função como igreja de falar do Evangelho. Então é muito importante você criticar, você como é que fala? Discriminar a pessoa. Inclusive, sexta-feira, no curso de casais, a Vânia deu um testemunho, né, interessante, que tem uma pessoa que trabalha com ela na loja, que é católica, que usa aqueles pingentes, e entrou uma pessoa da igreja lá, evangélica, né? Quando viu que ela tinha um pingente ali pendurado de, não sei se era do Espírito Santo, alguma coisa assim, que era uma coisa assim de adoração, que a gente normalmente não recomenda você estar trazendo ídolos, mesmo que seja uma imagem de Jesus, né? A palavra diz para a gente não adorar a imagem, né? Escultura, nada. E aí aquela pessoa rejeitou, né? A cliente viu aquela pessoa com aquele pingente, diz que fez tratou com um descaso muito grande, que a atendente lá ficou assim sem jeito, ficou triste, foi muito assim desagradável a atitude dela só pelo fato dela ter aquele pingente, aquele costume, aquele entendimento. Então, e depois sai, paz do Senhor, tal. Então, é uma contradição muito grande. Então, a palavra que o Senhor nos deu, eu queria colocar assim, com muito cuidado para vocês, para não entender nenhuma discriminação com a religião. Mas nós temos que trazer a palavra para acordar aqueles que estão dormindo. E tem muitas coisas que nós vamos falar aqui que vai ser palavra meio forte. Por exemplo, foi muito interessante que lá em Sorocaba, a nossa nova igreja, o ponto de referência que Deus me deu, assim, para falar assim, como é que faz para chegar no novo prédio? Sobe a rua da nossa antiga igreja, chega na igreja católica, vira à direita. Você já sai em frente à nossa igreja. Eu falei, caramba, né? Sem querer, Deus falou mais forte. Ele falou assim, olha, a referência lá é a igreja católica. Não no sentido que a gente tem que passar na igreja católica, mas assim, que o alvo, a direção, é que tem muitos católicos indo para o inferno. Não vou dizer que todos vão para o inferno, porque é só Deus que sabe quem vai para o inferno e quem que não vai para o inferno. Mas nós vamos trazer na palavra o que diz a palavra sobre o assunto. Então não vou ser eu que vou dizer, ninguém sabe, mas a palavra é verdadeira. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Deus, o que nós conhecemos de Deus? Que Ele é santo, santo, santo. Deus é justo. A palavra diz que, lá em Levítico 11:44, fala assim, sede santo porque o Senhor é santo. Então nós temos que ter por objetivo da nossa vida a santidade. Nós temos que buscar. Mesmo que você fale, mas quem sou eu para ser santo? Mas você tem que buscar. Você tem que ir melhorando, né? E como a gente sempre diz a palavra do Senhor, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até tornar esse dia perfeito, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Todas as vezes que eu saía para pescar de madrugada, eu tinha uma coisa que o Senhor me mostrava, né? Às vezes eu ia para o Pantanal com meu cunhado lá em Pompeia, e a gente pegava 1.000 e tantos quilômetros de estrada, então tinha que sair 2, 3 horas da manhã. E a coisa mais gostosa era quando dava 5:30, por aí, que o sol começava a brilhar, né? Aquela escuridão ia indo embora, tal. Dali a pouco já era dia. Então é tão interessante, você não faz assim, de uma hora para outra, pum, né? Vira dia. Então a palavra do Senhor diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar esse dia perfeito. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma pescaria no Rio Amazonas, como lá nós estamos muito perto do trópico lá,
era muito interessante, que dava 6 horas da tarde, 18 horas, parecia que alguém apertava o interruptor, né? Escurecia do nada. E quando dava 6 horas da manhã também, né? Era porque estava muito próximo, né? Então era muito rápido. Mas, como nós estamos mais distantes, a palavra do Senhor é isso aqui, né? A nossa transformação, nada impede de Deus se transformar. Num piscar de olho, você já está totalmente na direção da palavra, mas assim, a cada dia nós vamos conhecendo mais a palavra, vamos chegando mais a Deus. Então, mas uma coisa é certa, né? Tem muita coisa errada, tem muitas coisas por falta de conhecimento. Inclusive, se vocês se lembram, a reforma, nós fomos chamados de protestante, que a reforma protestante, ela se deu porque estudiosos da palavra perceberam que a igreja vinha usando de engodo, né? Vocês se lembram que no Império Romano, quem estudou a história da igreja, o Império Romano foi conquistando o mundo e a igreja católica vinha atrás. Eu não estou falando crítica à igreja católica, estou contando os fatos históricos. E aí, a questão toda, né? Por exemplo, a reforma protestante é o seguinte, qual que é o tema? Que Cristo, nós somos justificados por Cristo. E aí, era o único que poderia nos justificar, que o tema da palavra vai andar nessa linha aqui hoje. Mas a igreja católica vendia indultos. Ou seja, a pessoa falava, o padre, o bispo, sei lá quem, falava o seguinte, olha, a sua mãe está no inferno. Se você quiser tirar ela do inferno, você me entrega a sua fazenda, né? Ou então entrega, nos dias de hoje, aí, 500 mil reais, 1 milhão de reais, não sei quanto que era a pedida deles, porque aí, com isso aí, ela vai sair do inferno. Quem tiver a oportunidade, eu já falei aqui, né, de assistir o filme de Martinho Lutero, ele retrata a história da reforma da igreja. Inclusive, eu assisti um filme de um dos reformadores também, John Wycliffe. Ele, por ele se pertencer a uma família inglesa muito famosa, ele teve sorte de não ser queimado vivo na fogueira, como fazia lá a igreja. A heresia, né? Quando as pessoas começavam a falar que a igreja católica estava aproveitando, que os ensinos dela estavam tudo em latim, que era para deixar restrito ali aos padres, o pessoal da igreja, quando alguém trazia uma revelação, é a heresia. Por exemplo, John Hus foi um dos reformadores, que lá na Suécia, ele foi convidado para um evento lá, mas era uma armadilha, pegaram ele, e ele fez ele declarar lá o ponto de vista dele teológico, e ele foi queimado vivo, né? Então, só para vocês saberem, né, que a palavra, nós temos a graça de ler a palavra e aquilo que a palavra fala da verdade. Houve tempo que o povo era enganado e ele não tinha conhecimento como nós temos da palavra. Agora, nós que temos conhecimento da palavra, nós temos a obrigação de entender a palavra e falar a palavra. E então, nós vamos ter bastante passagem bíblica para dar a confirmação daquilo que eu estou falando. Não tem nada no que eu acho, e sim no que a palavra diz. E eu convido você a começar abrindo a Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, Efésios 2. Né? São tudo palavras já conhecidas, mas que nós vamos montando aqui o entendimento para os irmãos chegarem na conclusão que o Espírito Santo colocou no coração de muita gente indo para o inferno por falta de conhecimento. E pequenas coisas que fazem muita diferença. Efésios 2, de 1 a 10. Antes eu queria saudar aqui o Tiago e a Luana, o filho do nosso irmão Silvio, né, que sempre fala dos filhos, da família, né, e hoje nós tivemos a graça de conhecê-lo. Seja bem-vindo aí mais uma vez, tá? Fico muito feliz aí com a família. Então, Efésios 2 fala o seguinte: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está falando de Jesus. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora. Paulo está falando, olha, nós estávamos também nesse espírito da desobediência outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então ele nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. De novo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê agora um perfeito concentração, entendimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor Deus, primeiro agradecemos estarmos aqui na tua casa, já ter participado desse culto já é uma bênção, uma graça para nós estarmos aqui, Pai. E agora nós pedimos que o Espírito Santo venha trazer o entendimento da palavra, Senhor Deus, venha trazer a revelação que vem aí do teu trono, Pai. Nós não queremos sair daqui com o entendimento do homem, mas do entendimento que vem do teu trono, Pai. A tua palavra é que nos importa, Pai. Fala, Espírito Santo, nós colocamos agora nossos ouvidos prontos para te ouvir. Nós repreendemos agora todo espírito de dispersão que está na nossa igreja, está repreendido agora em nome de Jesus. Seja agora somente a voz do Espírito a nos falar, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que veio uma outra palavra também, complementando essa aqui. Então, aqui, uma coisa muito importante que nós vamos seguir. Pela graça sois salvos, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, nós vamos caminhar na questão da justificação. João 3, 16 a 18. É uma outra palavra que nós vamos olhar aqui, visitá-la. Os irmãos conhecem de cor o versículo João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida e vida eterna. Amém? Agora, só que prosseguindo na leitura de João 3,16, vem o verso 17 e 18, que complementa o tema da nossa palavra. Então, depois que Deus mostra que ele amou o mundo de tal maneira, não amou a igreja, somente a igreja de Jesus Cristo, não, ele amou todo mundo e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. Então, aquele que crê em Jesus não vai perecer. Essa é o que diz a palavra. Agora, no verso 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio para nos julgar, botar o dedo no nosso nariz e falar, você está errado, você vai para o inferno. Não, ele falou assim, olha, ele não enviou para que nós fosse julgado, mas, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Da mesma forma, eu comecei falando aqui a questão do entendimento da palavra de hoje. Nós vamos falar muito aqui de algumas situações fora do entendimento da palavra, que nós vamos deparar por pessoas que talvez você conheça. Nós não vamos aqui julgar essas pessoas que andam por caminhos errados, porque nós não viemos aqui para julgar. Assim como Jesus falou que ele não veio para julgar, nós também não. Mas para que ele fosse salvo, nós vamos falar. Amém? Para que as pessoas tenham a oportunidade de quem está na ignorância, ter um entendimento que a palavra de hoje vai trazer. Aí, depois que você entendeu que Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, no verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado. Então, quem nele crê não é julgado. Agora, quem não crê nele
já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Bom, eu queria... o ênfase que eu quero dar é o seguinte. Existe uma coisa muito grave no entendimento de gentes boas. Pessoas que têm uma vida de honestidade, trabalhadora, uma pessoa que nunca faz nada, sempre com uma bondade tremenda no coração. E como a palavra diz que quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado, eu queria dizer para você, quem é que ele está falando? Quem crê em quem? Então, nós temos aqui a Santíssima Trindade, né, como se conhece, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é maravilhoso. E Ele é, assim, o Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso. Agora, Deus Filho não é menos poderoso que Deus Pai. E o Deus Espírito Santo não é menos Deus que Deus Pai, que Deus Filho. Agora, eu vou colocar aqui o ponto. Quantas pessoas, que vocês talvez até testemunharam, que estão numa determinada igreja e têm um entendimento que ela ama a Deus, que ela serve a Deus e que ela é uma pessoa bondosa e por isso ela está bem na fita. E, no entanto, a palavra diz que Jesus falou o seguinte, ó, está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nós estamos falando? Pessoas que falam o seguinte, eu tenho Deus na minha vida. Eu já tive situações, não foi uma nem duas vezes, você deve ter tido situações, que quando a gente fala da importância de ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a pessoa fala assim, desculpa, mas eu vou pensar. Ela entende que isso é coisa de crente. E é mesmo. É de quem crê. E ela fala assim, eu creio em Deus, estou resolvido. Quer coisa maior que Deus? Só que Jesus também é Deus. E aí, nós estamos trazendo aqui um choque, né? Pessoa muito boa, honesta, trabalhadora, assim, pais e mães de famílias, pessoas assim de uma tremenda índole, de invejável, embora a inveja não é de Deus, mas assim, uma referência, mas está fora da palavra. Ela crê em Deus, mas não aceita Jesus. E aí, nós vamos trazer a palavra aqui, não somente o que diz a palavra, como também como nós somos justificados para que a gente possa chegar na presença de Deus. Pois bem, então, de novo, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um não é menos Deus que o outro e cada um tem uma função como Deus importantíssima para nós que somos filhos de Deus. Eu queria dizer para vocês o seguinte, se a parte seguinte, vocês vão começar a entender por que eu estou dando esse pano de fundo aqui, para vocês pegarem o raciocínio comigo. Porque no estudo dessa palavra, às vezes a gente fica preocupado em trazer uma palavra para a igreja e confundir os irmãos. Mas é assim, não tem jeito de explicar a palavra senão lendo a palavra, falando a palavra, pensando no entendimento da palavra. Sobre o entendimento da Trindade, você nunca vai entender por que Deus é Pai e Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Porque a gente tem uma lógica que não é a lógica de Deus. Mas a gente aprende em teologia que você não tem que entender aquilo que Deus não te deu a condição de entender. Senão você vai ficar maluco. Né? Você tem que entender, né, e buscar entender aquilo que Deus te revela. E Deus te dá a revelação necessária para você ter a sua fé. Mas aquilo que tem coisas que você só vai saber na glória. Amém? E nós ficamos, assim, muito, assim, à vontade para dizer o seguinte, eu não entendo por que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu entendo a função de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Um dia eu vou entender a lógica de Deus
dele ser Deus triuno. Mas por quê? Eu não sei. Mas um dia, com certeza, nós vamos saber. Mas agora eu queria saber o seguinte. Deus, quando ele criou o mundo, nós sabemos que na origem, né, em Gênesis lá, explica que o homem pecou e ficou desligado de Deus. Então, eu dividi aqui a nossa pregação em 4 partes. A primeira parte, eu quero que você entenda aqui que é religião. Embora a palavra religião todo mundo já sabe, né? A palavra religião vem do verbo religar, religar o homem a Deus. Mas é muito importante vocês entenderem o seguinte: como é que funciona a religião? Porque todas as pessoas têm uma religião. Mas quando nós falamos da nossa religião, que a gente nos identificamos como cristãos, eu sigo o cristianismo, eu quero que você vá entender direitinho que cristianismo não é uma religião, assim como o mundo trata a religião. Então, a palavra religião é o objetivo de Deus religar o homem a Ele. E Jesus, como Ele disse, Ele é o caminho que Deus escolheu para Jesus trazer o homem que pecou de volta para Deus. Não tem jeito do homem vir a Deus se não for por Jesus. E vocês vão entender isso com muita clareza nessa noite, né? Pela palavra e pela fé que eu tenho, que o Espírito Santo vai trazer essa revelação. Agora, cada um deles tem uma função. Então Jesus ele veio e falou assim: eu sou o caminho. Não tem outro caminho que leva a Deus. Tem gente que fala o seguinte: eu vou chegar a Deus fazendo boas obras. E a palavra que nós acabamos de ler em Efésios fala assim: não por obras para que ninguém se glorie. Então, Jesus falou o seguinte: é pela fé. Em quem? No Filho de Deus. Então Jesus, sou o caminho. Não existe um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos. Existe o caminho que é Jesus. Então a pessoa que não tem Jesus está perdido. E nós somos crentes porque nós cremos que Jesus é o caminho. Cremos na palavra de Deus. Cremos naquilo que Deus construiu para ser aqui a redenção do homem, a trazer o homem de volta a Deus. Então, vamos lá. Religião. Nós vimos aqui que existe vários tipos de entendimento de que é religião. Então, nós temos aqui a religião como uma troca. Tem muitas pessoas que entendem que a religião é uma troca. Por exemplo, tem muitas pessoas, não. Muitas religiões, você vai entender a diferença dela para o cristianismo. Deixa eu ver se eu não estou antecipando aqui essa parte aqui. Deixar para falar mais para frente sobre esse assunto. Tem tanto assunto para eu falar que eu acabei me antecipando aqui. O que nós estamos falando? A primeira coisa que nós precisamos entender é que, eu estava falando da função do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Filho veio para mostrar o caminho. Não tem jeito de você chegar a Deus se não for através de Jesus. Alguém conhece algum outro caminho? Se conhece, você tem que mostrar a sua Bíblia para a gente ver que Bíblia que você está estudando, que não é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, primeiramente, o homem está perdido e para chegar até Deus precisa de Jesus. E nós vamos mostrar como que o homem consegue chegar a Deus através de Jesus. Aí vamos falar a função do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele veio para, assim que Jesus subiu, ele falou assim: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo é também Deus, né? Como eu disse, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele tem uma função muito importante, que é nos convencer do pecado, nos trazer a revelação, trazer o poder, nos encher de poder de Deus. Então, cada um tem a sua função, sendo todos eles Deus, tá? Então o Espírito Santo é aquele que nos convence. Você está falando a palavra de Deus para uma pessoa, você está orando para o seu marido, a sua esposa, seu filho, o seu vizinho, e isso é nosso papel mesmo, falar do Evangelho. Mas quem é que vai trazer essa pessoa para o Senhor? É o Espírito Santo. Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que aquela pessoa vem a Deus. Então,
cada um tem uma função importante no plano de salvação que Deus criou, que é a justificação, que nós vamos, avançando aqui, nós vamos entender. Então, vocês entenderam que cada um, a Trindade, né, cada um tem o seu papel. Agora, a segunda parte que eu queria trazer para vocês é como é que nós somos justificados por Cristo. Então, Romanos 5, de 1 a 10. Até eu tinha pedido para o pastor Rodrigo, o pessoal do louvor, se eles se lembrassem. Tem um louvor que fala assim, né? Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo Rei. Se alguém conhece? Porque nós somos, pela fé, a essa graça. Então, vamos lá, Romanos 5, abre aí comigo aí, ou trago o projeto aqui para nós, de 1 a 10. Presta atenção, agora nós já vamos começar a entender a justificação, que é muito importante. Romanos 5, verso 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte. Então nós somos justificados pela fé. Temos paz para com Deus. Irmãos, que paz é essa que a palavra está dizendo? Que paz é essa que nós temos com Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós estamos falando. Então, nisso aqui, temos paz para com Deus, por quê? Você sabia, a palavra diz, que nós teremos um dia que nós prestaremos conta de todas as palavras, todas as atitudes nossas que nós falamos, prestamos aqui nessa terra? Você sabia que nós vamos chegar um dia diante do trono para sermos assim, vamos ser avaliados para passar toda a nossa vida? Então, sabendo que Deus é justo, sabendo que Deus é santo, 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 sabendo que Deus não tolera o pecado, como é que vai ser aquele dia? E ainda, se você ler, acho que no livro de Malaquias, que ele fala assim, né? Olha, vocês ficam falando aí, olha, o que adianta servir a Deus, porque eu sirvo a Deus e estou numa vida difícil, e aquele cara lá que não está nem aí com Deus, tomando a sua cervejinha, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo coisas erradas, tem lá um carrão na garagem, tem uma vida assim, uma vida assado. Deus fala o seguinte: olha, eu ouvi isso aí, mas aquele que serve a Deus, né, eu vou escrever um memorial. Aquele que segue a palavra, eu vou ter um memorial escrito aqui no céu sobre a sua vida. Mas aquele, no final da história, fala, aquele que anda assim, 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 assado, vai chegar o dia da prestação de conta e aí a coisa vai ferver. Então, essa é a parte que eu estou me referindo. Justificado pela fé, temos paz para com Deus. Eu quero fazer a seguinte colocação. Nós fomos justificados por Cristo. Então aqui a palavra fala que nós somos justificados, pois, mediante a fé. O que é isso? Você, imagina uma pessoa, vou não ficar muito chocante aqui, uma pessoa tem uma dívida enorme, deve 100 mil reais para aquele que empresta dinheiro, agiota. E aí, aquele agiota está querendo receber e a dívida está crescendo e você ganha R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, está devendo 100 mil, você gasta 1.490, sobra R$10. Como é que você vai pagar uma dívida de 100 mil se só sobra R$10 por mês? É impossível, né? Vamos falar a verdade? Eu que sou economista, trabalho em banco só há 40 anos, é impossível. A pessoa está quebrada, ou seja, o que ela ganha, jamais ela vai conseguir pagar aquela conta. Então, nós, em relação ao pecado, em relação a estarmos entrando na presença de Deus, nós estamos igual a essa pessoa. Nós estamos aqui de uma forma sem condição nenhuma
de estar naquele dia, frente a frente com o Senhor. Mas, pela graça, a palavra diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor, que foi lá e quitou a nossa conta. Pagou toda... Imagina aquele agiota que tem um bando de capangas que trabalha para ele, que as pessoas que não pagam, ele vai lá, primeira vez dá uma surra, segunda vez já vai lá, já quase mata e fala, olha, se não pagar, morre. Então, imagina o medo dessa pessoa que está devendo e não tem condição de pagar e está perdido. Como é que ele faz para apresentar na frente daquela pessoa? Ah, de jeito nenhum. Eu corto volta. Eu saio porque aquele cara eu estou devendo, tem uma conta enorme para pagar. Mas Jesus é tão bom que Jesus foi e pagou a nossa conta. Quitou. Então, por isso eu tenho paz com Deus, porque aquele que tem essa conta enorme, essas pessoas que estão no pecado, essas pessoas que estão levando a vida do seu jeito, tem uma conta enorme para pagar. E aí, o dia que chegar o dia de prestar conta com Deus. Por isso, essas pessoas não têm paz com Deus. Essas pessoas que vivem assim na sua vida, levando a vida, como deixa a vida me levar, ela não tem paz com Deus. Mas nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que nos justificou, que nos trouxe a paz. O que é paz? Irmãos, eu preciso de um relacionamento com Deus. Eu preciso, sabendo que Deus é o Deus do ouro, da prata, é a fonte da nossa vida, né? Sabendo que Deus é aquele que pode mudar a minha história. E eu preciso chegar na frente de Deus para conversar com esse Deus maravilhoso, para que Ele me faça um milagre, que Ele possa me ajudar a fazer aquilo que eu não consigo. E como é que eu crio um relacionamento com Deus se eu tenho uma vida pregressa que eu não tenho condição de chegar e falar com Ele? Então, Jesus Cristo justificou, né, a nós de tal forma que Ele pagou a nossa conta, de forma que nós estamos justificados. E por isso a palavra diz lá em Romanos, justificado, pois, por onde? Pela fé. Temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça de estarmos assim firmes, né, na esperança do nosso Senhor. Nós estamos assim pronto para falar, entrar na glória de Deus pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 6, fala o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo mais agora que nós somos justificados. Então, nós somos justificados. Isso é importante, justificado por Cristo. Então, vocês se lembram que no tempo do Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo, o povo de Deus entrava na presença de Deus no tabernáculo, né, tinha lá o Santíssimo, né, o Santíssimo lugar. Ele tinha lá o lugar que somente um entrava na presença de Deus, que era o sumo sacerdote, e a sua roupa, ela tinha que ser alva como a neve. Imagina, branco, não podia ter uma pontinha de uma agulha que maculasse a veste do sacerdote. Se ele entrasse na presença de Deus com uma pontinha de agulha, que fosse uma mancha de algum pecado, alguma coisa que abominasse, ele cairia morto. Mas a palavra diz que quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra diz que o véu que separava de Deus foi rasgado de cima e embaixo. E ali foi inaugurado o novo e vivo caminho. Vê? Agora, através de Cristo, nós chegamos a Deus. Agora, como é que pode, pastor Aguiar? Nós ainda somos pecadores. Nós ainda temos manchas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Como é que nós hoje entramos na presença de Deus, mas só por Cristo.
Se Cristo é o único caminho, não existe outro caminho. Por isso que a palavra Jesus é o caminho, não é um caminho, é verdadeira. E vocês precisam ter esse entendimento para ver aquelas pessoas que acham que porque ela tem Deus na vida dela, está resolvido. Ela não precisa de Jesus. Eu vou falar para você que eu não sei quantas pessoas que eu falei para aceitar Jesus, falaram assim, não, pastor, eu agradeço, né? Estou bem com Deus. Então, é que a gente sabe que Deus é misericordioso, Deus vai ter o tempo certo, que vai trazer aquela oportunidade para a pessoa abrir os olhos, né? Agora eu quero falar para vocês, quem não entrará no reino de Deus, segundo a palavra, para a gente entender a importância da justificação. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, fala que quem não entrará no reino dos céus, tá? Paulo, ele é muito categórico quando ele faz essa afirmação. Então ele diz o seguinte: ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Lembra a irmã Juliana que nós estávamos falando sexta-feira do pessoal que usa da sodomia? Então, veja bem, nós estamos falando aqui o seguinte: não sabeis que, no verso 9, que os injustos, Romano, tem como entrar aí, alguém colocar 1 Coríntios 6, de 9 a 11? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, se você é uma pessoa, você conhece alguém que não é uma pessoa justa, a palavra diz que ela não entrará no reino de Deus. Aí, não vos enganeis, nem os impuros, pessoas que têm práticas de impureza que você sabe, isso aqui não é uma coisa que agrada a Deus. Nem idólatras, pessoas que ficam, têm assim, um Deus que não é Deus, né? Por exemplo, tem pessoas que idolatram o seu carro, tem pessoas que idolatram a televisão, tem pessoas que idolatram o dinheiro, enfim, tem muitas idolatrias aí, né? Nem adúlteros, se tem pessoas adúlteras, a palavra diz que ela não herdará o reino de Deus, nem os efeminados, está dizendo aqui a palavra, né? Nem os efeminados, nem sodomitas. Só uma revelação, né? Quem pratica a sodomia, lembra de Sodoma e Gomorra, né? Você lembra que naquela época a prostituição era tal nível que Deus mandou destruir a cidade. E ali a sodomia, eu tinha como uma revelação de que era só a prática de homossexualismo, né? De todas as formas, né? Mas a sodomia, segundo a irmã Juliana pesquisou, fala que também é a prática de coito anal entre homem e mulher. Olha que coisa. A gente falava assim, o que vocês fazem entre quatro paredes só deve respeito a vocês. Mas se a sodomia não é uma prática que entra no céu, é um alerta que eu preciso fazer para você que está na lista aqui. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Muito bem. Essa é uma listinha boa aqui para a gente já fazer um balanço. Quanta coisa não tem que ver. Mas eu não quero parar aí, não. Eu quero ir no livro de Apocalipse, né, 21, e mostrar para vocês também que no fechamento, né, quando a última revelação, o livro que fecha o Novo Testamento, o Senhor fala o quê? 21, 6 a 8. Que também não entrará no céu, no reino. Disse assim, disse no verso 6, Apocalipse 21, 6. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Quem que é o alfa e o ômega? Jesus. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, quem tiver sede, venha e beba de mim. O vencedor herdará essas coisas essas coisas. Eu serei Deus e ele será meu filho.
Então, o que é que o vencedor? O vencedor é aquele que for fiel até a morte, né? Então, diz aqui o que o vencedor vai herdar todas as coisas de Deus. Mas, a palavra diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aí eu já digo incrédulo. Aquele que falar que não crê de Jesus é o quê? Incrédulo. Se a pessoa crê em Deus, mas não crê em Jesus, ele é um incrédulo. Ao incrédulo, aquele que não crê na palavra é um incrédulo. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo no enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, então Jesus foi muito claro aqui que as pessoas que vivem na prática da mentira, o assassino, a pessoa que é idólatra, o feiticeiro, enfim, o que lhe resta é o lago de fogo. Bom, como é que fica, pastor? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como é que diz que aqui essas pessoas todas vão para o inferno? Pois bem, de novo eu volto aqui para explicar a importância da justificação em Cristo. É aí que está o segredo, por que nós precisamos de Cristo na nossa vida. E que as pessoas não têm a menor noção, né, como que é importante Jesus para nós. Eu queria falar para você, já que nós temos aqui 2 advogados ou mais, se tiver alguém que eu não sei que é advogado aqui, para explicar aqui uma diferença jurídica, né, que fala entre justificar e absolver, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui que em Cristo somos justificados. Mas vamos pensar uma pessoa que pratica um delito, né? Que ele é julgado. Por exemplo, imagina que numa briga, a pessoa, numa briga lá, ele mata o seu vizinho. Que trágico, né? Na briga, os dois lá e o outro, pai, matou o vizinho. O que ele é? Ele é um homicida, é um assassino. Mas, perante a lei, ele foi preso, na hora entregaram ele lá, olha, pegaram ele lá, levaram ele para a prisão, e ele ficou preso um tempo lá, mas ele contratou um bom advogado, e o advogado defendeu bem ele lá e falou para o juiz, para os jurados, provou que ele foi legítima defesa. Então, o juiz tinha 2 carimbos, inocente ou culpado. Dado que o jurado ouviram lá a história que se ele não matasse, ele morria, e pela lei, né, foi legítima defesa, então eles inocentaram ele. Então o juiz bateu o carimbo, inocente. Se tivesse batido o carimbo culpado, ele seria sentenciado a uma penalidade, né? Ficaria lá 20, 30 anos, não sei quantos anos, mas pagaria uma pena. Mas ele foi batido o carimbo inocente, foi absolvido dessa condenação que lhe estava para ser imposta. Então a pergunta é o seguinte: essa pessoa que matou, se você procurar no dicionário, a palavra homicida, é a pessoa que tira a vida de outra pessoa. Essa pessoa, ele foi batido o carimbo inocente, mas ele é um homicida ou não? O advogado. Ele foi inocentado, mas ele é um homicida ou não? Sim, né? Porque o dicionário diz que homicida é todo aquele que tira a vida de outra pessoa. Não importa se foi para se defender ou não. E a palavra está dizendo aqui que os homicidas vão para o inferno. Como é que funciona, pastor Aguiar? E agora? Ele foi inocentado aqui na terra, tá? Pelo juiz, pelo jurado lá que disseram que ele é inocente, mas ele é um homicida. Então, é muito simples. Nós temos uma situação para resolver aqui. Eu disse para você, eu quero, antes de entrar na solução aqui, eu quero explicar como é que funciona a justificação em Cristo.
Vamos ler aqui uma passagem que está em Gálatas 2, de 19 a 20. Então, nós vamos resolver essa questão, mas lendo aqui a palavra do Senhor, está em Gálatas 2, de 19 a 20. Diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, isso é Paulo falando aos Gálatas, tá? No verso 19, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão? Não. Então Cristo morreu por mim, então logo eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, primeira coisa aqui que nós vamos ver aqui nessa passagem é o seguinte: nós temos um fato aqui. Dentro dessa questão da lei, ele fala o seguinte, eu acho que vamos ver, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado em Cristo. Romanos 13. Quero ler mais um pedaço para poder voltar na explicação. Romanos 13, 11. Façam isso, compreendendo que em quem vivemos, chegamos à hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. No verso 14 diz assim: revistam do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muito bem, vamos resolver a questão da justificação aqui. Vamos lá, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, alguém vai se lembrar. Imagina que eu sou essa caneta, nós somos essa caneta, e essa caneta você não está vendo ela nem um pouquinho branca, né? Nós estamos, como assim, antes de vir para a luz, nós éramos impuros. E aí, se nós chegássemos à presença de Deus por nós mesmos, nós iríamos tombar imediatamente, porque Deus é santo, 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 e ai daquele que chegar na sua presença impuro, torrado, não sei o que. Quando a pessoa chegava lá, na palavra diz lá, no tabernáculo, o sacerdote que entrava lá tinha uma cordinha no seu pé amarrado, e um sininho. Enquanto ele estava vivo, envolvia-se o sininho lá. Se parasse de tocar o sino, puxava-se, porque se entrasse para acudir, morria também, porque as pessoas não estavam puras. Nós somos aqui. Se nós precisamos chegar à presença de Deus, a palavra diz que nós somos justificados por Cristo. Então, o que acontece? Aqui, em Romanos 13, 14, no verso B, a palavra diz assim, revistam, o segredo é isso, revistam-se de Cristo. Para nós chegarmos à presença de Deus, nós temos que revestir de Cristo. Então, vocês estão me vendo aqui, né? Então, eu vou... Cristo é isso aqui, tá? Vou explicar melhor. Esse é Cristo sem pecado, por isso Cristo nunca pecou, né? Então, ele é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula. Então, nós vamos fazer aqui Ixi, não vai dar. Vamos enrolar aqui mesmo. A perninha da caneta aqui está muito apertada. Nós vamos nos revestir de Cristo. Só um minutinho, só que já vamos estar revestidos. Está aqui estou eu. Agora eu me apresento perante o Pai. Você está me vendo? Aqui, essa caneta. Quem que você está vendo que está por fora? Cristo. Por isso, Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Ele é o único que pode nos revestir de pureza. Porque Deus falou o seguinte, o homem por si não consegue pagar a sua conta. Jesus pagou a nossa conta. E Ele fala o seguinte, né? Agora que nós estamos revestidos de Cristo, tá? A palavra não diz, Paulo não fala assim, eu morri em Cristo. Então, quando Cristo foi para a cruz, nós fomos para a cruz com Cristo.
Você está vendo eu? Não, você está vendo Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com Cristo. Tá, muito bem. Agora para explicar como é que pode aquele homicida, que é homicida, entrar no céu. Ser aceito por Deus. Pelo seguinte fato, só se ele morrer e nascer de novo. Porque aquele velho lá não entra, mas o novo, ele não morreu. Então nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. A hora que nós ressuscitamos com Cristo, a palavra diz que agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Agora, não vivo mais eu. Então, Paulo está falando, eu morri. Então, porque eu morri, o homicida morreu, o pecador morreu, aquela pessoa que é o adúltero morreu, o mentiroso morreu. Então, e agora? Se eu morri, como é que fica a minha história? Não, mas eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei com Cristo. E se eu ressuscitei com Cristo, agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é a única forma, irmãos, que eu tenho de poder entrar na presença de Deus é revestido de Cristo. Tem algum outro que possa revestir? Que é puro, alvo como a neve, que nunca pecou? Não existe. Então, por isso que Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a terceira parte aqui que eu queria estar avançando aqui na palavra é o seguinte. Vocês entenderam como é que nós somos justificados, né? Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Agora não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Então, agora vamos explicar um pouquinho a religião com o cristianismo. A religião, nas religiões que existem por aí, não passa de uma troca. Existe uma divindade que, para se agradar, as pessoas levam uma oferta para ele. Então é uma troca. Por exemplo, vocês nunca viram, por exemplo, os índios, o deus dele é o rei, é o trovão. Um exemplo, pode ter outros deuses, Deus Sol, Deus isso, Deus aquilo. Então, quando aquele Deus está irado, vamos ter que fazer uma oferta. Imagina que o povo antigo, que tinha um Deus Sol, que tinha um Deus qualquer coisa, que não era Deus. Aquela safra de trigo não deu certo. Então o que eles faziam? Vamos ter que fazer um sacrifício para Deus. Então vamos matar aqui bois, fazer uma oferta para Deus aqui, para poder chover, melhorar a plantação. Não funcionou. Aí tem que dar uma oferta maior, porque esse Deus não se agradou só daquele boi. Então, religiões que fazem trocas, foi buscar uma coisa maior. Não, vamos pegar uma virgem para oferecer a Deus. Vocês lembram aquele filme King Kong, que tinha lá uma tribo lá que pegou uma moça, uma loira lá para oferecer como sacrifício? Então, quantas pessoas às vezes não foram sacrificados aqui no Brasil por seitas, por religiões, para agradar a Deus, para fazer uma troca com Deus. E aquela virgem não resolveu, aí pediu-se uma criança. Então nós temos no Brasil pessoas que seguem seitas, que oferecem, às vezes raptam crianças para oferecer em sacrifício. Então é troca. Eu não estou aqui para criticar, para aprovar, nem criticar. O alvo não é esse. Eu estou falando só os fatos. O que nós estamos falando? Entidades. Pega aí, por exemplo, uma pessoa que segue uma entidade. Ele quer fazer um pedido para arrumar um emprego. Não está fácil de arrumar um emprego, então ele fala assim, eu vou lá no terreiro, lá, pedir para o Pai de Santo um emprego. Aí o Pai de Santo fala assim, olha, vamos ter que fazer aqui um trabalho, tá? E para que Deus, né, ele fala que ele é Pai de Santo, né? Então ele segue a Deus. O Deus que ele segue está dizendo lá o seguinte, que ele vai ter que trazer uma galinha preta, farofa, pinga, e vai ter que pagar um X pelo trabalho. Aí a pessoa fala, bom, nessa dureza que está a vida, né, sem emprego, mas você me garante que eu arrumo um salário aí de uns 5 mil por mês, aí e tal, para ver se vale a pena? Ah, vale a pena. Então ele faz o quê? Uma troca. Né? Aí, eu estou falando o seguinte, religião.
Quando você vai numa igreja católica, não vou criticando a igreja católica, estou falando os fatos, que o padre fala o seguinte: você tem que confessar os seus pecados. Olha, você confessa os seus pecados, agora você vai ter que, para pagar aí umas penitências, você tem que rezar tantas orações de Virgem Maria, tantas Pai Nosso, tanto Salve Rainha. O que é isso? Troca. Aí você fala o seguinte: bom, mas isso aí só acontece lá nessas igrejas, né? Não acontece na igreja evangélica. Errado. Igrejas evangélicas que não têm o entendimento da palavra, que também podem ser religiosas. Achar que Deus trabalha com troca. Aí você, aquela pessoa que ia no Pai, né, no Pai de Santo lá, ele converteu, aí vai para uma igreja X, que diz evangélica. E aquela igreja, ele chega lá: olha, eu estou precisando aqui a minha empresa está falindo, está indo mal os negócios, e eu queria fazer aqui uma oferta aqui, eu queria ver aqui, trazer uma galinha preta, uma farofa, uma pinga. Aí o pastor fala: meu Deus, Deus é santo, Deus não aceita essas coisas não. Você está louco, isso aí é coisa de macumba, né? Aqui não tem isso não. Ó, para você, sua empresa melhorar, para as coisas melhorar na sua casa, você tem que entregar o seu Isaac. O que é o meu Isaac? O seu melhor. O que você tem de melhor? Uai, o que eu tenho de melhor? Lá em casa tem uma televisão, uma geladeira, tem um Fusquinha 68. Então esse é o seu melhor? Então você tem que entregar o seu Isaac. E a pessoa troca, faz troca. Aí você fala o seguinte: pastor, mas isso aí não existe. Existe, né? Então não é cristianismo. Aí eu vou mais à frente um pouquinho. Tem pessoas que acham que está agora na igreja certa. Falou o seguinte: olha, para você melhorar a sua vida, para você fazer, para Deus olhar para você, você vai ter que fazer aqui não tem esse negócio de dar carro, não. Mas você tem que fazer 2 horas de orações por dia para Deus te dar isso. Ah, é? Tá bom, então vou fazer uma campanha de oração. Então o negócio é orar 2 horas por dia? 2 horas por dia. Aí 2 horas por dia nada. Olha, está muito fraco. Você tem que fazer uma campanha então de jejum, né? Porque a palavra diz que tem coisa que não sai se não for com jejum, né? Então, você vai fazer uma campanha de jejum. Aí você está me falando: pastor, você está falando que Deus não se agrada de oração, que Deus não se agrada de jejum? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que cristianismo não é troca. Isso é troca, e Deus não é Deus de troca. Enquanto as pessoas fazem troca, querem fazer troca com Deus, e igrejas que não têm a orientação na palavra, orientam errado também. Deus se agrada de oração, Deus se agrada do jejum, mas o jejum tem um propósito, não de mudar a Deus, mas de mudar a nós. A minha vida está torta, eu preciso fazer um jejum para que Deus me corrija, não para Deus mudar Deus, para Deus me dar aquilo que eu quero. É diferente. Nós temos feito, nós estamos programando uma vigília, temos feito jejum, mas nós explicamos o significado do jejum. Não é troca com Deus, é para melhorar você e não a Deus. Amém? O que é cristianismo? Então agora vamos explicar a diferença de religião para cristianismo. O cristianismo é o seguinte: como nós lemos aqui, nós nem éramos puros e Deus deu seu Filho para morrer por nós. Nós tínhamos uma conta impagável de 100 mil reais para aquele agiota. A promessa dele era tirar a nossa vida e tal. Nós não tínhamos como sair e Deus, melhor, né? De repente, né? Na questão da salvação, não tínhamos como ser salvo e Deus deu o seu Filho para nós. Você merecia? Não. Então, o nosso Deus, ele olha para mim e para você e fala o seguinte: ele nunca vai poder chegar à minha presença. Por quê? Ele não consegue se limpar. Ele está sujo, enlameado, pior que trapo da imundícia. Ele nunca vai conseguir chegar para mim. E eu preciso falar com ele. Como é que eu faço isso? Só tem um jeito: de dar meu filho para ele. E Deus Jesus. Quando nós nos revestimos de Cristo,
nós conseguimos chegar à presença de Deus e pedir para Deus que Ele olhe para nós. E Deus olha para mim e para você e não vê você, vê Jesus na sua vida. E por isso que Ele fala, o que o meu filho está pedindo que eu não faço? Né? Então é nisto. Então, o nosso Deus, ao invés de pedir alguma coisa em troca, Ele dá para você o que você precisa para entrar na presença dEle. Amém? A palavra diz assim, nós temos que amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus falou o seguinte, essas pessoas jamais voltariam para mim pelas suas próprias forças. Então eu tenho que dar um jeito para que eles possam voltar para mim. Então eu falo para você o seguinte, o que você pode dar para Deus de você? Eu vir à igreja. Eu acabei de dizer que é o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje, amém? Olha, eu tenho que dar o meu dízimo. E foi Deus que deu para você o seu salário. Então, nisto, eu estou falando o seguinte, não tem nada que nós possamos dar que Deus já não nos deu primeiro. A palavra diz que até a fé que nós precisamos ter é dom de Deus, amém? É Deus que nos dá o dom de crer. É dom de Deus. A palavra diz também que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até o desejo de adorar vem de Deus. O que você pode dar para Deus? Então, o cristianismo é isso, não é troca. Deus já deu para nós o que nós precisamos. E porque Deus é tão bom, porque Deus nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, nós estamos aqui. Olha, porque Deus nos amou de tal forma, ontem lá em Sorocaba eu falava, por que nós estamos fazendo aqui em Sorocaba? Eu não moro aqui, não trabalho aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Deus nos amou de tal forma que nós fomos tocados a viajar para lá. O Aldomiro, né, que estava lá trabalhando desde cedo, estava branco durante o dia, né, Aldo? Lixando, pintando e tal. Para troco de quê? De nada. É por amor a Deus. Romualdo, Roberto, todos que foram lá, as pessoas que limparam, lavaram, você que cuidou aqui da igreja, você que veio fazer o louvor, você veio trocar o quê com Deus? Você que ensaiou. Não existe troca quando existe cristianismo. Existe um coração agradecido a Deus, amém? Então, religião é troca. Nós não somos religiosos. Se alguém falar assim, você é religioso, fala assim, não, eu sou cristão. E para ser mais exato, eu sou crente, porque tem muitos cristãos, pai de santo, que fala que é cristão. Pessoa que fala que é isso, aquilo, que é cristão. Eu sou crente. Por que você é crente? Porque eu creio na palavra. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e que Ele é o único caminho para eu chegar a Deus. Então eu sou crente. Então, religião não. Então, seguindo aqui, entrando agora na parte final. Eu queria saber o seguinte, Deus sabe da nossa limitação e Ele sabe que nós não podemos vencer o pecado. Sabe da nossa limitação e Ele deu Jesus para nós poder chegar na sua presença. Então você tem que ofertar alguma coisa para Deus. Quem é mais beneficiado? Quem tem mais para ofertar a Deus ou quem tem menos para ofertar a Deus? Agora que eu acabei de explicar que Deus não é troca. Uma pessoa que não tem nada para ofertar. É só você imaginar, lembrar daquilo que Jesus pregou sobre o fariseu e o republicano, né? O republicano, melhor, o fariseu, ele chegou lá, olha, Senhor, né? Eu dei todo o dízimo, eu não deixei de vir aqui à tua casa, trazer o dízimo do hortelã, dízimo disso, dízimo daquilo. Eu estive aqui todos os dias, eu orei, olha como é que eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu te dei isso, te dei aquilo. Aí ele estava lá, eu não sou como aquele republicano miserável ali do canto, né? E o republicano na sua pequenez, ele falava, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para o Senhor por tanta coisa errada que eu já fiz. Eu não tenho nada para te oferecer, mas tende misericórdia de mim. Então, quem é mais beneficiado? A palavra diz, Jesus falou assim, aquele já recebeu. O republicano que reconheceu a sua pequenez, que ele não tem nada para oferecer para Deus. Agora o outro falou, olha o que eu te dei. Olha só. Então,
não é quem tem mais para dar para Deus que é o mais beneficiado. É aquele que tem menos. Sabe por quê que é? Porque existe uma palavra chamada graça. Deus olha para nós e na sua graça, que vocês vão entender daqui a pouquinho para nós fecharmos essa palavra, vocês vão entender como Deus é maravilhoso. Por exemplo, Paulo, ele explica aqui, em Romanos 4, 3, 4, sobre graça. Ele fala o seguinte: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, naquela época, né, a lei ainda não tinha sido dada para Moisés. Abraão creu em Deus. E a palavra diz que ele foi justificado. E não foi por Cristo. Foi justificado pela fé. Porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a sua justiça. Então Abraão foi justificado pela fé. É a primeira pessoa que a Bíblia fala que dele creu, como diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado. Então, por quê? É muito fácil. Pensa você, se você estivesse na época de Abraão, em que todos os povos lá tinham deuses de todo jeito. Tinha 30 deuses em cada casa. Um seguia o Deus pau, Deus pedra, Deus cadeira, Deus isso, Deus aquilo. E Abraão ouviu a voz do Deus invisível, que falou com ele, e ele creu. Ao ponto dele servir a Deus, de Deus falar o seguinte, ele já pensou, toda a família dele, os ancestrais, todo crendo em pedra, em pau, isso, aquilo, e ele creu num Deus que ele não via. E a Deus falou para ele, Abraão, saia da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe enviarei. E ele saiu. E ele foi criar uma nova nação, um povo de Deus, escolhido por Deus. Deus precisava de alguém para começar um povo, e escolheu Abraão. Pois bem, então Paulo falou assim, se Abraão, pela sua fé, isso foi imputado para a sua justiça, ele foi justificado. Aí ele diz o seguinte, ora, ao que trabalha, no verso 4, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então eu queria dizer para você o seguinte, você é um trabalhador, trabalhou o mês inteiro, chegou agora, né, virou o mês, né, estamos agora no dia do pagamento, segunda-feira, dia 2, 3, amanhã, você trabalhou o mês de julho inteirinho. Você tem lá um salário, vamos falar, você tem um salário lá de R$5.000. Aí o seu patrão pegou, fez o cheque e falou assim, ó, vou fazer um favor para você. Toma aqui o seu cheque do salário. Você vai dar risada, né? Você está brincando. Favor? Eu trabalhei o mês inteiro, você tinha a obrigação de me pagar, não é assim? Pois é isso que está dizendo a palavra. Uma pessoa que trabalhou, o salário não é considerado favor, mas sim uma dívida. O patrão tem obrigação de dar o salário para ele. Não é assim? Agora, pensa naquele... Enquanto a pessoa trabalhou, o sujeito não trabalhou nenhum dia naquele mês. Imagina o Romualdo. O Romualdo tem lá um empregado lá na marcenaria e teve uns 2 ou 3 que trabalhou, mas teve um dele lá que não veio. Chegou no dia do pagamento, ele veio. Falou assim, patrão, vim aqui receber o meu salário. Né? O Romualdo vai olhar para ele e vai falar, o quê? Você não trabalhou, como é que você quer receber salário? Pois a palavra diz que Deus é tão gracioso, tão bondoso, que ele é o patrão, que a pessoa chega lá, ora, ao que trabalha, não é dívida, aliás, não é favor, é dívida, mas ao que não trabalha, se o patrão chegar e falar assim, toma seu salário, não é um favor que ele está fazendo? Se o Romualdo quiser dar o salário para aquela pessoa que não trabalhou, não é um favor? Não é isso? E é isso que Deus faz conosco. Nós não merecemos o que nós temos. Deus nos dá porque Ele é gracioso conosco. Então, aquilo que você tem, que você acha, que você que conquistou, se você parar para pensar, foi Deus que te deu. É a graça de Deus. Nós estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra é graça de Deus.
Eu não fiz nada para merecer. Eu não fiz nada, você não fez nada, mas Deus, pela sua graça, olhou para nós com misericórdia. Ele viu, né, enxergou em nós o que nós íamos ser no dia seguinte, que era uma pessoa revestida de Cristo. E Ele investiu em nós. Então isso é graça. Graça é o quê? É um favor imerecido. É nisto que nós temos que entender. Tem pessoa, irmão, que Deus chama para a obra. Ele fala assim, quem sou eu? Quem sou eu? Se fosse o pastor Aguiar, ou fosse o pastor Rodrigo, que sobe lá e prega, quem sou eu para falar de Deus? Irmãos, se eu for olhar quem sou eu não subiria aqui. Porque não sou eu que estou aqui para falar daquilo que eu tenho, mas foi aquilo que Deus colocou para falar. Da mesma forma, eu e você, nós não somos capazes de nada. Quando você acha que você é capaz, então não é coisa de Deus. É justiça própria. Nós já pregamos sobre isso aqui. Então, eu queria dizer para você que quanto você acha que você precisa ser tal merecedor, tem pessoas que no dia da ceia não tomam a ceia porque ele fala o seguinte, eu não sou digno de tomar a ceia. Eu pergunto, quem é digno? Tem pessoas, nós temos uma doutrina aqui na nossa igreja, vamos deixar bem claro, que a doutrina não está na palavra, é um costume nosso, que quem já passou pelas águas senta para tomar a ceia conosco, mesmo que seja de outra igreja. Quem ainda não passou pelas águas precisa conhecer o fundamento da palavra, né? Entender, para poder participar da ceia do Senhor. Mas a palavra diz aqui, aquele que vai tomar do pão e do vinho, verifique a si mesmo, para não ser réu do próprio corpo, né? Para ver se é digno. Agora, o digno lá, não é estar digno de estar recebendo a graça, porque Deus, quando Ele olha para mim e você, Ele não vê você, não vê a mim, vê Cristo em nós. Porque nós não somos dignos de nada. Tem pessoas que falam o seguinte, ela não pode servir a ceia porque ela não é digna. Quem é digno? Nós não somos dignos. Nós somos falhos. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Se eu tenho Cristo, eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, então Deus olha e vê Cristo, e Ele me capacita, não a mim, mas quando Ele vê Cristo em mim. Então isto é que me dá a condição de comparecer na presença de Deus, de fazer o meu pedido. E a palavra que está lá em Mateus 7,7, né? Ela é uma palavra que nós pregamos domingo retrasado, né? Sobre pedir. Deus fala, olha, venha e peça. Não é troca. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhes-á. Agora está falando de quem? De quem está em Cristo, de quem está na palavra. Então, se eu estou em Cristo, eu estou na palavra, eu me acho digno, porque quando eu chego na presença de Deus, Deus não vê a mim, mas vê Cristo em mim. Por isso, nós precisamos ter essa certeza. E para nós fecharmos aqui, eu queria lembrar aquela história de Davi e Mefibosete. Eu já preguei aqui, mas faz muito tempo. Vocês talvez, alguns vão se lembrar. A palavra diz o seguinte, aliás, no tempo dos reis, vocês lembram que Saul foi o primeiro rei, né? E Davi sucedeu a Saul. E Davi era uma pessoa bem-aventurada, enquanto Saul tinha inveja de Davi, né? Ele tinha ciúmes de Davi. E por isso, Satanás entrou em Saul, um espírito ruim, e ele queria matar Davi. E Davi servia Saul, sabia que ele era um ungido de Deus, não podia tocar em Saul, e fez uma amizade com Jonatas, que era filho de Saul, cunhado dele. Então Davi acabou casando com a filha do rei Saul. O que acontece? A palavra diz que Davi amou tanto Jonatas, a amizade deles era tão grande, que eles fizeram uma aliança de proteger um ao outro. Nessa aliança, eles fizeram uma aliança, que a aliança vai mais do que você imagina, né? Cuidar não somente de Jonatas, mas também da geração de Jonatas.
E naquela época, né, toda vez que havia uma sucessão de reis, o novo rei que entrava mandava matar toda a sucessão do rei para que nenhum se levantasse e quisesse pegar o reinado de volta. Então era normal que quando um rei sucedia o outro, a família era toda extinta, né? Mas Davi não tinha esse espírito. Davi conquistou o reinado, ele nem queria, ele já tinha sido ungido rei, mas ele ficou esperando o dia que Saul morreu e ele assumiu o reinado. Passou-se um tempo, Davi estava lá no palácio, e a palavra dele lá em 2 Samuel 9, que Davi falou o seguinte: ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu faça de benevolência por amor a Jonatas? Ó, Davi perguntou para os seus aliados: será que sobrou alguém da família de Jonatas que ainda está vivo? Para que eu possa usar de benevolência, agir de favor? Aí, ele falou: olha, tem sim. Jonas tinha um filho, quando morreu, esse menino tinha uns 4 anos por aí, então já tinha se passado mais de 15 anos essa história. E aquele menino com 4 anos, a história conta que ele foi atropelado por uma carroça, e a carroça passou por cima dos pés dele, e ele chamava Mefibosete. E esse menino ficou aleijado, e quando ele, naquela época que a família dele, que o pai dele morreu, que eles tinham que sumir porque tinham medo de ser mortos, né, pelo rei, eles viraram pedintes, viraram pessoas assim marginalizadas, porque imagina, naquela época não tinha medicina para engessar o pé do menino, né, e o menino cresceu com o pé quebrado, se arrastando pelo chão lá, né, um pedinte, um mendigo, né. O que acontece? Aquele menino era um marginalizado, mas um dia, ele já era moço, Davi fala assim: será que não sobrou ninguém da casa de Jonatas que eu pudesse usar de benevolência? Alguém falou: tem um menino lá, Mefibosete, um nome que você vai gravar bem, bonito, né, para pôr no nome de um filho aí, Mefibosete. Esse menino, traga ele aqui. E o menino, quando bateram lá na porta, lá para levar ele para o palácio, ele achou que ia matar. Não, mas calma, o rei quer conversar com vocês. Trouxe aquele menino lá para o palácio, e ele falou assim: olha, eu tinha uma aliança com seu pai tão grande, a nossa aliança, o amor que nós tínhamos aqui de um pelo outro era tão forte, que eu vou agora dar para você toda a regalia que você merece. Você, a partir de hoje, você vai comer todos os dias na mesa do rei. Já pensou um mendigo na rua, pegando esmola, de um dia, no outro dia, sentado na mesa do rei? Falou: e não só isso, todas as propriedades que eram da família de Saul, eu vou passar para você. Irmãos, eu pergunto, o que aquele menino fez? Ele fez alguma coisa? Não. A única coisa que ele era, filho de Jonatas, amigo de Davi, que a Davi tinha feito uma aliança. Da mesma forma, nós, o que eu e você fizemos? Nada. Mas como nós estamos numa aliança com Cristo, quando nós vamos sentar à mesa hoje para participar do pão e do vinho, nós vamos lembrar da nova e eterna aliança que Jesus fez com o Pai para nos resgatar. E por isso Deus usou, falou assim: olha, ele olha para mim, para você, e vê Cristo. Ele fala assim: por causa de Jonatas, eu vou te dar a condição de você sentar na mesa do rei. Por causa de Cristo, ele dá aquilo que eu e você temos, também? Por isso que nós amamos a Deus, servimos em nome de Jesus, nós vamos à presença dele e ele nos atende. É por causa dessa aliança que ele tem com Jesus. Ali, né, quando Jesus deu a sua vida por nós, foi feita uma nova e eterna aliança que nunca mais se quebrou. Para que todos aqueles que creem em Jesus tenham a vida eterna. Para que a gente possa, assim como está lá em Mateus 7,7, pedir e vos será dado, batei e vos será aberta a porta. Porque todo aquele que pede, recebe. Irmãos, é isso que é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que falar, o amor de Deus que nos traz a estarmos aqui
juntos hoje para participar dessa ceia do Senhor, agradecendo. E eu queria dizer para você que Deus olhou para mim, para você, e resolveu agir de benevolência na nossa vida. Para todos aqueles que crê. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Porque aquele que pede, recebe. Amém? Você crê nisso? Fica em pé para nós encerrarmos